Fala, coleguinha, eu sou o professor Toninho, professor de Física, e vamos aí para mais uma aulinha, continuando com o tema mudança de fase e calor latente. O nosso exercício. Na aula de Física, o professor entrega aos estudantes um gráfico da variação da temperatura em Celsius em função do calor fornecido em calorias. Esse gráfico apresentado a seguir é referente a um experimento em que foram aquecidos 100 gramas de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius, sob pressão atmosférica constante. Em seguida, o professor solicita que os alunos respondam algumas questões. Auxilie o professor na elaboração do gabarito correto, calculando a partir das informações dadas. Letra A, o calor específico do gelo. Letra B, o calor latente de fusão do gelo. E a letra C, a capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo. Então vamos lá. As informações estão contidas aí no gráfico. A única informação que não está no gráfico é a massa. A gente tem ali a massa igual a 100 gramas. Massa igual a 100 gramas. Nossa caneta deu uma falhada. Massa igual a 100 gramas. Letra A, o calor específico do gelo. Vou resolver a letra A aqui, ó. Letra A, a formulazinha aí para determinar o calor específico do gelo, equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes o C vezes o ΔT. Este nosso ΔT, a gente sabe que será igual à variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então agora a gente vai lá substituir os valores. Ó. O ΔT, a temperatura final, então, olha só, o gelo estava a menos 20 graus Celsius e chegou à temperatura de 0 graus Celsius. Então, a temperatura final é 0 menos a inicial, que é menos 20. Então, a variação da temperatura será igual a menos e menos, vai dar mais, ficou 20 graus Celsius. Então, o que? Vamos olhar aqui, ó. Olhando o nosso gráfico, aqui, ó, no eixo vertical, a gente tem a variação da temperatura. Aqui no eixo horizontal, a gente tem a quantidade de calor fornecido. Então, para que essa massa de gelo a menos 20 graus Celsius atinja a temperatura de 0 graus Celsius, foi fornecida uma quantidade de 1000 calorias. Então, o nosso Q será igual a 1000. A massa, o exercício forneceu, vale 100, vezes o Czinho, vezes a variação da temperatura, que é de 20 graus Celsius. Pessoal, ó, 1, 2, 3 zeros. Olha lá, coleguinha, do outro lado, 1, 2, 3 zeros. 1 vezes Czinho vai dar Czinho. Aliás, 1 vezes 2 vezes Czinho, 2 Czinho, igual a 1. Então, o Czinho será igual a 1 dividido por 2. O Czinho, que é o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama Celsius. Tá aí, está resolvido a nossa letra A. Então, o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama Celsius. Vamos lá. A letra B, o calor latente de fusão do gelo. Letra B, o calor latente de fusão do gelo. A formulazinha aí para calor latente, Q
igual a M vezes o L. Eu quero o calor latente, ou seja, eu quero o valor do L. O que? Vamos lá olhar o nosso gráfico. Pessoal, reparem que para achar o calor latente, a gente vai analisar esta reta aqui, ó, paralela ao eixo da quantidade de calor aqui, ó, o eixo horizontal que nos fornece a quantidade de calor. Reparem que quando essa massa de gelo chegou a 0 graus Celsius, a quantidade de calor fornecida, ó, foi aumentando a quantidade de calor fornecido, porém, reparem que não aumentou a temperatura. Ele foi trocando de fase, ó. Todo o calor absorvido aqui, ó, foi sendo utilizado para trocar de fase. Ou seja, ele está saindo do sólido e passando para o líquido. Aqui é o nosso ponto de fusão. Então, olha só, está absorvendo calor, e este calor absorvido está sendo utilizado para trocar de fase. Está passando do sólido para o líquido. Até que chegou aqui, já foi feito, realizou integralmente aí a conversão. Aí daqui para cá, ó, ele volta a absorver calor para elevar a sua temperatura. Quando chegou aqui, ó, neste ponto, ó, aí ele volta a absorver esse calor para elevar a sua temperatura. Então vamos lá, a quantidade de calor aqui até aqui, ó, a gente tem 9.000 calorias, menos as 1.000 calorias que foram utilizadas aí no início, nós vamos ter 8.000 calorias. Vou chamar de Q2 e Q1. Então, este nosso Q aí, eu vou chamar de Q2 e Q1. Então, o Q será igual a Q2 menos o Q1. Já podia até fazer direto, mas vamos fazer um pouquinho mais organizado. Então, o nosso Q2, aqui é a letra B. O nosso Q2 ali, olhando o gráfico, 9.000 calorias. Esse processo de mudança de fase, ele já tinha absorvido aqui, ó, 1.000 calorias. Ele absorveu 1.000 calorias para sair de menos 20 graus Celsius e atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, o Q será igual a 8.000 calorias. Pessoal, olha só. Então, ele absorveu 1.000 calorias para sair de menos 20 e chegar a 0 graus Celsius. Depois, ele vai absorver 8.000 calorias para realizar esta mudança de fase, sair do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui o que? 8.000. A massa a gente tem que vale 100. Vezes o L. Aqui, ó, um zero de um lado, um zero do outro, ó, um zero e um zero, ó, dois zeros de um lado, dois zeros do outro, a gente corta. Com isso, concluímos que o calor latente, 1 vezes L vai dar L, será igual a 80 calorias por grama. Então, calor latente, 80 calorias por grama. Tá aí a letra C. Letra B, desculpa. A letra C. Para a letra C, a capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo. A capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo. A nossa formulazinha para capacidade térmica será igual a Q sobre delta T. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, vamos lá. O nosso C será igual.
Vamos dar uma olhadinha lá no nosso gráfico, quanto de calor que foi absorvido. Capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo. Olha só, aqui ó, 9.000, aqui 11.000. Então, após ter sido convertido para o estado líquido, fornecendo 2.000 calorias, ó, de 9 a 11.000, fornecendo 2.000 calorias, esta massa de água sairá da temperatura de 0 graus Celsius e chegará à temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos lá, vamos organizar as informações. O Q, este Q aqui, vou utilizar Q2, ali um Q3 menos um Q2. Ó. Então esse nosso Q será igual ao Q3. Quanto que ele tem lá de calor? 11.000. Já podia até fazer direto, mas a gente tem aí ó, 11.000 menos 9.000 calorias. Então, o nosso Q aí será igual a 2.000 calorias. 2.000 calorias aí. Então, aqui 2.000. E a variação de temperatura? A variação de temperatura de 20 graus Celsius. Já que, vamos lá, mais uma vez, ó. Aqui já havia sido convertido para água, aí voltou a absorver calor, ó, foi absorvendo calor, e sua temperatura foi aumentando. Quando chegou aqui ó, em 11.000 calorias, a temperatura da água será de 20 graus Celsius. Então, quando chegar aqui, ó, quando absorver 11.000 calorias, a temperatura da água será de 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura 20 menos 0 vai dar 20. Um zero aqui, com 0 aqui a gente corta. A capacidade térmica do corpo será de 200 dividido por 2, 100 calorias por grama. Tá aí o valor da capacidade térmica do corpo, 100 calorias por grama Celsius, né? 100 calorias por Celsius, desculpa. Sem calorias por Celsius, tá aí. Então vamos lá, pessoal, confirmando o exercício. Então, o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama Celsius. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. E a capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo, 100 calorias por Celsius. Tá aí mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Obrigado, coleguinha, valeu e até a nossa próxima aulinha.